Queridos, nós estamos chegando aí à 8ª semana que nós estamos ministrando sobre lutando contra a incredulidade. Dentro desse tema máximo, nós trabalhamos vários subtemas e hoje nós vamos falar nessa última semana sobre lutando contra a lascívia. Nós, antes de compartilharmos a palavra do Senhor, queremos destacar aqui, hoje nós tivemos aqui no período da tarde uma reunião com o prefeito Grego, juntamente com toda a sua equipe administrativa. Eles estiveram aqui prestando conta de todos os trabalhos que eles estão desenvolvendo na cidade, toda a prestação de conta. Foi um momento bacana, um momento onde eles puderam aqui com transparência mostrar tudo que eles estão realizando e todos os projetos também que eles ainda sonham em fazer, tudo aquilo que a nossa cidade tanto almeja, tudo aquilo que a cidade tanto tem buscado. E nós estamos orando por eles, estamos pedindo a Deus para que Deus possa não só trazer os recursos, levantar os recursos necessários, mas também para iluminar a mente deles, iluminar o coração, para que toda a sociedade venha desfrutar de uma vida melhor, de uma vida abundante, de ter saúde de qualidade, ter uma educação de qualidade. Então foi um momento bem bacana aqui no período da tarde, e várias pessoas estiveram aqui, juntamente conosco também na preparação, na recepção, na organização. Desde já também nós agradecemos todos aqueles que nos ajudaram nesse momento tão importante. Domingo agora, destacando aqui, nós teremos então o treinamento primeiro aí treinamento das casas de paz, 9 horas, domingo aqui, no templo. Então nós estaremos orando durante todo o mês de julho. O mês de julho será um mês de preparação, um mês onde nós estaremos nos consagrando, buscando a Deus, onde nós vamos estar sendo capacitados para que nós então possamos ir a partir de agosto aí para as casas. A nossa meta é no mínimo 100 casas de paz, no mínimo. Nós queremos que nós vamos passar essa meta aí em nome de Jesus. Vamos em duplas, serão duplas. A Paulinha vai dar toda a explicação para a gente, vai passar tudo como funciona. Então você já está desafiado aí, domingo, 9 horas da manhã. Sexta-feira nós vamos ter o nosso Talmidim para todos os líderes de células, e aqueles também que já estão aí, finalizando, terminando o 3º módulo, que já vão se preparando aí, para serem futuros líderes, aqueles também que vão passar pelo reimpacto aí. Então nós, na sexta-feira, já teremos o nosso Talmidim, que provavelmente vai ser na parte da manhã, mas nós vamos estar comunicando aí, deve ser no período da manhã, às 6 horas da manhã. Feriado em Murié, feriado só no município de Murié. Nós vamos aproveitar e já antecipar para esse dia, o nosso encontro aí do Talmidim. Então, hoje, como eu disse, nós vamos falar sobre lutando contra a lascívia. Romanos 8:13. Depois nós vamos compartilhando mais alguns textos, tá? Não vou ler todos agora, tem vários textos anotados aqui, mas a gente vai compartilhando no decorrer da nossa ministração aqui. A gente vai compartilhando com vocês outros textos aí. O texto base é esse aí, mas o texto clássico, que Jesus vai falar forte, é uma palavra até pesada que Jesus dá sobre isso, em Mateus capítulo 5, do versículo 27 a 32, vai falar ali, de que se necessário for, corta, fura, arranca até um dos seus olhos, porque seria melhor do que a gente deixar todo o nosso corpo ser perdido. Romanos capítulo 8, verso 13, fala assim: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Amém e amém. Feche seus olhos mais uma vez, vamos orar. Querido e amado Deus, Pai, diante da Tua palavra nós estamos nesta hora e pedimos que o Senhor mais uma vez venha falar conosco. Ô Santo Espírito de Deus, toma o Teu lugar de honra agora, vem queimar no nosso espírito, vem bradar forte, vem falar conosco nesta hora, vem ministrar aquilo que o Senhor deseja nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu sei que o Xande já falou, mas dá mais um abraço aí na pessoa que está do seu lado, dá um beijo nela, em nome de Jesus. Nós vamos receber a palavra do Senhor.
Queridos, falar sobre lascívia. Pastor, o que é lascívia? Só para a gente entender, porque às vezes a gente vai falar, né, meia hora aqui, 40 minutos, e a pessoa, né, eu vou rodar em vários textos aqui, depois você pergunta o que é lascívia, né? Então vamos começar esclarecendo. Quando a Bíblia fala de lascívia, é diretamente ligado a inclinações de prazeres sexuais. Então a lascívia tem a ver com essa inclinação aos prazeres sexuais. Mas, poxa vida, ter prazer sexual não é algo bom, algo benéfico para uma pessoa que está em plena saúde? Sim, lógico que sim, né? Nós entendemos, mas tudo dentro de um propósito de Deus, tudo dentro de um projeto de Deus. O sexo, ele praticado dentro do casamento, de uma aliança, ele é bênção para o casal, ele complementa muitas coisas, ele traz, né, ali uma satisfação, um prazer, né, que realmente é bênção para a vida do casal, para o relacionamento. Mas o que nós vamos falar aqui é sobre as disfunções. Quando eu, irresponsavelmente, de qualquer forma, eu vou e me lanço aí pelas inclinações, pelas minhas paixões, pelos meus desejos carnais, e tento de todas as formas satisfazer a minha vontade própria, deixando de que a vontade do Senhor não seja feita na minha vida. E quando eu faço isso, eu estou fora do propósito, eu estou desalinhado do propósito de Deus, e é um pecado, né? Tudo isso é um pecado. Então a lascívia, ela é um pecado. Ela tem muito a ver também com a luxúria. A luxúria tem a ver com a sensualidade exagerada. Então, quando você vê isso, a questão da luxúria, ela impera muito na nossa sociedade. É uma sensualidade exagerada, tudo provocando, né, tudo para provocar uma sensualidade exagerada. Então, nós vamos comentar um pouco sobre isso aí. O versículo que nós lemos, ele também é forte, né, porque ele vai falar o seguinte: se eu ando segundo a minha carne, eu estou caminhando para a morte. Eu caminho para a morte. Se eu deixo as minhas inclinações carnais, as minhas vontades próprias, eu estou então caminhando para a morte. E essa morte, né, que às vezes, né, a gente tem uma má interpretação, essa morte que vários textos vêm falar, ela é mais do que a morte física. É a morte espiritual. Por quê? Porque se eu, né, vivo uma vida atolado, afundado no pecado, se eu só quero satisfazer a minha vontade, eu sou egoísta, se eu só quero, né, a minha satisfação própria, eu ando em pecado, eu vivo no pecado, eu sou controlado pelo pecado, então eu estou caminhando para a perdição. Eu estou, né, a passos largos para viver uma perdição. E uma pessoa perdida, queridos, é terrível. É terrível, né? Uma pessoa sem direção. Você imagina você sem direção, né? Já fez alguma viagem e ficou perdido no meio do caminho? Eu já fiz algumas, né? E no meio do caminho, hoje tem, né, aí o Waze, Google Maps, né? Tem tudo para ajudar a gente. Mas eu já fiz algumas viagens, né? Algumas aventuras que no meio do caminho eu não sabia para onde ir, né? E é terrível. O ser humano sem um senso de direção, sem, né, saber exatamente aonde ele vai, e o próprio Senhor Jesus fala que Ele é o caminho. Então, não é que, né, eu posso pegar qualquer caminho, porque a tônica do mundo, a mensagem do mundo é: todos os caminhos levam a Deus. Mentira, é mentira. Só existe um caminho que leva a Deus. Esse caminho é Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E Jesus, Ele nos ensinou uma vida de abnegação. Ele abre mão da sua vontade própria para fazer a vontade do Pai. Ele deixa que o Pai, né, venha cumprir nele, na vida dele, aquilo que já era feito nos céus.
Então, isso que nós estamos falando muito hoje, né? Seja feito aqui, Senhor, como é feito lá no céu, né? Faça aqui a tua vontade aqui na terra, estabeleça o teu reino aqui na terra, que venha o teu reino. Isso Jesus, Ele já nos mostrou, Ele já nos, né, direcionou e já falou que é possível. Ele mostrou com a vida dele que é possível, uma vida de santidade, uma vida cheia da presença de Deus, uma vida, né, controlada pelo Espírito Santo de Deus. Eu só consigo viver uma vida distante do pecado, sem ser controlada pelo pecado, se a minha vida é controlada pelo Espírito Santo de Deus. Eu falei até domingo aqui, acho que eu falei pela manhã, né, no domingo pela manhã, eu falei o seguinte, tem até uma frase do Michael Bick que ele fala o seguinte: até para amar a Deus, eu preciso do amor de Deus. Até para amar a Deus, porque sem o amor de Deus eu não consigo nem amar a Deus. Só para a gente entender isso, até para amar a Deus, para ser uma pessoa amorosa, né? Porque o primeiro mandamento, amar a Deus com todo o meu coração, com toda a minha força, com todo o meu entendimento, né? Então, até para amar a Ele, eu preciso dEle. Então, a pessoa sem Deus, distante do Senhor, vai dar cabeçada para todo lado e não vai conseguir. Vai tentar de todo jeito e não vai conseguir. Às vezes a gente encontra algumas pessoas por aí e pergunta a elas: e aí, como é que você está? Ah, estou desviado, mas estou bem, né? Estou bem. Mas é mentira, querido, não está bem nada, né? Por quê? Porque desviado é a mesma coisa que está fora do caminho, não é assim? Né? Não tem o caminho. Se eu estou desviado, eu peguei um desvio, eu peguei um atalho. Ih, rapaz, o atalho dá em cada enrascada. Eu fiquei agarrado uma vez num barro com carro, porque eu não conhecia a estrada e eu fui. Eu olhei o barro assim e falei: dá para mim passar. Eu fui com toda a velocidade. Aí o carro agarrou de uma vez só. As rodas ficaram no ar, né? Agarrou o fundo. Ali não mexia para lado nenhum mais. Não tinha jeito de sair. Tinha que buscar uma máquina para me tirar dali. Né? Por quê? Porque não tem como. Atalho é isso, querida. A pessoa fica enrascada, só enrascada. Então não tem atalhos na vida. O caminho é Cristo. O caminho para vivermos essa vida. Agora o versículo vai completar e vai falar assim: se pelo Espírito mortificardes, né? Se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Então é pelo Espírito, é por Deus, é Ele nos ajudando, é Ele em nós, é Ele vivendo, controlando, guiando, direcionando as nossas vidas. Então eu consigo mortificar os feitos do meu corpo. Tem muitas pessoas que pegam textos isolados da Bíblia, por exemplo, para justificar o seu pecado, para justificar o seu erro. Um dos que mais usam é que a carne é fraca, né? Esse é o mais usado. Mas eles não leem nem o complemento do versículo que fala que o Espírito está pronto, né? Do mesmo jeito que a carne é fraca, o Espírito está pronto. Mas eu e você precisamos andar e viver pelo Espírito, sendo guiados por Ele. Aí eu tenho que permitir. Deus, Ele não faz nada, querido, se eu e você não dermos espaço para Ele fazer. Nós temos que permitir sermos guiados pelo Senhor. Jesus, quando chegava para curar uma pessoa, a pessoa era cega. Jesus fazia uma pergunta louca, né? O que você quer que eu te faça? Jesus perguntava: ô Jesus, mas o cara é cego, é lógico que ele quer ver. Mas Jesus perguntava primeiro: o que queres que eu te faça? Ele fazia essa pergunta. Por quê? Porque a gente não sabe o que a pessoa quer. Então, né, ele tem essa característica. Primeiro, eu e você precisamos entender, primeiramente, né, que nós somos importantes para Deus. E sendo de importância para Deus, Deus quer que eu e você possamos então, né, guardar de, né, contaminar as nossas vidas. Não precisamos mais ficar presos, afundados no pecado. Não que nós não venhamos a pecar. É lógico que
né, vai ser um acidente de percurso, às vezes vamos pecar, mas eu não estou preso mais, eu não estou mais amarrado, eu não estou mais sendo controlado pelo pecado. Eu não vivo mais sendo controlado pelas minhas paixões, pelas minhas vontades. Por quê? Porque eu estou sendo guiado pelo Espírito. É diferente da gente, entendendo que eu e você precisamos honrar a Deus com o nosso coração, precisamos honrar a Deus com a nossa mente e precisamos honrar a Deus com o nosso corpo. Tudo, em tudo, a gente honra a Deus. Nosso coração, se a gente for atualizar para hoje, porque lógico os escritores não tinham esse conhecimento hoje que a gente tem. Quando a Bíblia fala de coração, nós estamos falando do espírito. Quando fala de coração é espírito, é o nosso espírito, né? Quando a Bíblia vai falar de coração, né? É o nosso interior, o nosso espírito. Quando a Bíblia fala, né, de alma, nós estamos falando daqui, do campo da mente, das nossas vontades, das nossas emoções. E o corpo todo mundo conhece, né? O corpo não precisa nem falar. Então nós temos corpo, alma e espírito. Mas o meu corpo está honrando o Senhor? A minha mente está honrando o Senhor? O meu espírito está honrando o Senhor? O meu coração está verdadeiramente no Senhor? São algumas perguntas. Jesus disse que se você não lutar contra o pecado com seriedade, né? Se você não lutar, tem que ser algo sério, tá, querido? Não é brincadeira. Tem muita gente que brinca. Não brinca com o inimigo, com o diabo, não, porque o diabo, ele usa as áreas que eu e você damos legalidade para ele agir. E muitas pessoas brincam com ele, dão legalidade, Macione, para que eles, né, os demônios vêm e entram na vida das pessoas e causam uma destruição. É terrível. Nossa sociedade hoje é só olhar para os relacionamentos, é só olhar para os casamentos, é só olhar para ver como é que está. Por quê? Porque a pessoa em algum determinado momento, ela deu uma brecha, deu legalidade, o inimigo vem e ele faz uma arruaça, ele vem e destrói tudo. Por quê? Porque a função dele é matar, roubar e destruir. O inimigo não quer ver família bem, o inimigo não quer ver a sociedade bem, o inimigo não quer ver a cidade bem. Você acha que ele quer ver mulher bem? Lógico que não. Ele quer ver pessoas e mais pessoas afundando nas drogas, na prostituição. Ele quer ver famílias destruídas. Ele quer ver a cidade num caos a cada dia mais. Ele quer ver mortes, assassinatos. Esse é o papel dele na terra. Ele veio para isso. Mas nós lutamos contra isso. Por isso que nós estamos falando sobre lutando contra a incredulidade. Mas o que tem a ver a incredulidade com a lascívia? Nós entendemos que todas essas 8 ministrações que nós falamos aqui, elas têm a ver com lutando contra a incredulidade. Por quê? Porque se eu creio em Deus, se a minha fé está depositada nele, se eu vivo realmente por aquilo que a palavra de Deus fala, por aquilo que ela me ensina, se eu obedeço os mandamentos do Senhor, eu então estou livre de estar preso nessas concupiscências, nessas paixões que tentam nos prender. Então é um alerta para a gente, nós precisamos entender isso, né? 1 Pedro 2,11, né, vai falar que nós temos que abster das paixões carnais que fazem guerras contra a nossa alma. As paixões carnais às vezes vão gritar dentro de nós, vão querer de todas as formas que nós venhamos a ceder para que ela venha dominar. E isso é a nossa paixão carnal. Mas eu preciso o quê? Me abster disso. Eu não posso deixar-me ser controlado por isso. Eu preciso todos os dias negar, crucificar isso aí, as minhas vontades, na cruz do Senhor. E não teria como a gente falar isso sem falar de fé. Por quê? Porque a fé, ela vai combater a lascívia. A fé em quê? Tem que ter fé em alguma coisa.
Nós precisamos ter fé, a nossa fé precisa ser direcionada. Não é fé em qualquer coisa. Tem gente por aí que tem um monte, fala que tem fé, mas tem fé, num pedaço de alguma coisa, fé num monte de coisa. Nossa fé precisa ser direcionada. Primeira fé, vou falar, a fé justificadora. O que é essa fé justificadora? Queridos, Jesus se deu por nós. Jesus foi até a cruz por nós. Ele se entregou por nós. Ele pagou o preço no nosso lugar. Ele verteu o precioso sangue no meu e no seu lugar. Era nós que merecíamos aquela morte, mas Ele foi até lá por cada um de nós. E se nós temos fé nisso, nós somos justificados. Eu e você nos tornamos, ser justificado é nos tornar justo. Mas eu me torno justo se eu aceitar aquilo que Cristo fez por mim. Não por mim mesmo, mas por aquilo que Ele fez na cruz por nós. Então, eu tenho essa fé justificadora, que ela vai combater a lascívia. Nós somos justificados de graça, tá, queridos? É uma graça. Esse amor de Deus, ele é tão grande. Paulo vai falar sobre isso em Romanos, a justificação pela fé, e é de graça, vem pela graça de Deus, pelo amor de Deus sobre as nossas vidas. Por quê? Porque até um determinado período da história, até um tempo atrás, a igreja, ela achava que era pelas obras, por aquilo que eu fazia. Eu faço isso, então eu mereço isso. Se eu não faço isso, eu não mereço. E isso é contrário à palavra de Deus. A palavra de Deus fala que nós vamos ser justificados pela fé, e é de graça. Está acessível a todos. Ela está liberada para todos que quiserem acessarem. Todos podem acessar essa graça. Todos têm o mesmo direito que nós. Aí tem vários textos, Romanos 3:8, Romanos 4:5, Romanos 5:1, Efésios 2:8 e 9, Todos aqueles, queridos, que são justificados, Romanos 8:30 também vai falar que eles serão glorificados. Se eu sou justificado, me torno justo por aquilo que Cristo fez por mim, eu também serei glorificado. Romanos 8:30 vai falar sobre isso aí. Então, por meu mérito próprio? Não, por aquilo que Cristo fez por nós. Queridos, isso é bênção demais. Servir um Deus tão bom, a um Deus tão maravilhoso, um Deus que planejou tudo para que eu e você andássemos na presença dEle, vivêssemos na presença dEle. Ele fez tudo, desde o princípio da criação. Ele fez tudo para ter o ser humano alinhado, andando com Ele, vivendo com Ele, sendo guiado por Ele. Nós é que às vezes escolhemos os atalhos. Nós escolhemos andar distante, e a gente sabe no que dá, quando a gente se distancia do Senhor. Agora, aqueles que se entregarem à impureza, essa pessoa vai se perder. Gálatas 5:21 vai falar de não é só essas pessoas que estão em Gálatas aí não, tem outras listas maiores do que essa, mas em Gálatas 5:21 vai falar de uma lista de pessoas que estão se entregando à impureza. Todo aquele que se entrega à impureza, a uma vida de pecado, ele vai se perder. Ele não, a Bíblia fala, não herdará o reino dos céus. Todo aquele que vive numa vida de imoralidade, numa vida presa ao pecado, não herdará o reino dos céus. É fácil, queridos, viver uma vida de abnegação? Lógico que não. Não vamos dizer que é fácil. Por quê? Porque essa carne, essa natureza, a velha natureza nossa, que a gente chama de velha natureza, ela vai gritar, ela vai lutar todos os dias para querer florescer, para querer aflorar. Mas eu tenho que fazer ela morrer. Esse papel é meu e seu. Não é Deus que vai fazer para a gente. Eu e você que precisamos lutar sobre isso. Agora,
Como que eu luto? Existem armas para que eu possa lutar contra isso? Lógico que existe. A gente tem falado muito da oração, do lugar secreto, da intimidade, do buscar Deus, do depender de Deus, de uma vida, entregue ao Senhor, guiada pelo Espírito do Senhor, a leitura da palavra, porque a Bíblia mesmo vai falar que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, eu sou justificado pela fé. Como que eu tenho fé? A minha fé não tem que ser direcionada, eu não falei? Eu tenho que ter então o que? Conhecer a palavra de Deus. Eu preciso mergulhar na palavra de Deus. Eu preciso todos os dias me alimentar dessa palavra de Deus. Pastor, mas eu não tenho prática da leitura. Queridos, nós vamos precisar aprender. Paulo falou que aprendeu. Ele aprendeu algumas coisas. Então, se eu não tenho prática, eu preciso aprender. Estou lendo um livro, que o autor, ele fala que ele se apaixonou tanto por Deus, e ele estava com tanta sede de Deus, que ele chegava, em 3 dias seguidos lendo a palavra de Deus. Em 3 dias ele leu todo o Novo Testamento. 3 dias ele leu todo o Novo Testamento. Tamanha era a paixão dele em conhecer mais de Deus, em receber mais de Deus, as revelações de Deus, em ouvir Deus. Ele queria de todas as maneiras ouvir Deus, saber, ser ensinado pelo Senhor, e em 3 dias ele leu todo o Novo Testamento, apaixonado por Jesus. Então, queridos, tudo é de acordo com a sua sede, de acordo com aquilo que você tem buscado. Aqueles que não buscarem a santidade, diz a palavra de Deus, Hebreus 12:14, não verão o Senhor. Sem a santidade, ninguém verá o Senhor. O que é a santidade? É a minha parte. A parte de Deus, Ele já deu Jesus por nós, Ele já entregou, e eu adquiro isso de graça pela fé. Eu sou justificado. Agora a santidade cabe a você, a santidade cabe a mim. Eu tenho que todos os dias, sem a santidade, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. Agora, aqueles que se entregarem às paixões e os desejos dessa carne, desse mundo, sucumbirão à ira de Deus. Colossenses 3:6. Aqueles que se entregam, aqueles que, não tem jeito mesmo, o mundo só vai piorar, eu não quero nem saber, todo mundo faz mesmo, eu tenho que fazer. Aí a pessoa se entrega, ela não quer lutar mais contra essas paixões. Essas pessoas, elas vão receber a ira de Deus. Queridos, Deus, Ele é amor. O apóstolo João falou sobre isso. Deus, Ele é amor. Falei domingo aqui à noite que João era um amigo mais íntimo de Jesus, e por ele ser esse amigo mais íntimo, Deus revela coisas grandes para ele. A revelação do Apocalipse foi dada para ele, que é considerada a revelação das revelações, a maior de todas, para um amigo íntimo, para uma pessoa que conhecia Deus na intimidade, para uma pessoa que tinha vida com Deus. Agora, aquele que escolhe viver uma vida satisfazendo os seus desejos carnais, essa pessoa vai sucumbir. A fé, queridos, nos liberta do inferno. A fé, ela liberta do inferno e da lascívia. E para isso, eu preciso batalhar. Batalhar para quê? Para viver uma vida de obediência. Samuel fala, 1 Samuel vai falar: obedecer é melhor do que sacrificar. Nós precisamos entender isso. Quantas pessoas hoje estão sofrendo, estão sacrificando algo na vida delas, porque não obedeceram a Deus. Obedecer é melhor, é sempre melhor escolher o caminho da obediência. A grande maioria aqui, por exemplo, é pai ou mãe. Pai e mãe sabe muito bem disso.
Fala com o filho uma vez, fala 2 vezes, fala 3 vezes, fala 4 vezes, fala 5 vezes. Daqui a pouco o menino cai de um lugar lá, né? A mãe falou: não, desce daí, não sobe aí é perigoso, não pode, não faz isso. Ó, já te falei, já te avisei. Daqui a pouco, né? Cai ali e quebra a cara. Por quê? Porque não deu ouvido, porque não obedeceu. Então, se a gente obedece, quando eu e você obedecemos, nós estamos sendo protegidos. É protetivo. Se eu vivo na obediência, eu estou protegido, eu estou guardado, eu estou debaixo da tenda da obediência. Então eu estou protegido. Agora, se eu vivo em desobediência, eu estou descoberto, né? Eu estou ali suscetível aos dardos, às setas. Por quê? Porque não tem escudo, não tem proteção. Então eu ando e vivo pela obediência todos os dias. O pecado, querido, ele não pode ter domínio sobre nós. Romanos 6,14 fala isso. Então o pecado passa, ele deixa de ser cotidiano na minha vida e passa a ser um acidente de percurso. E quando eu faço, eu logo procuro então reparar aquele erro. Poxa vida, o Espírito Santo habitando em mim, ele vai me ajudar, ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Então logo que eu peco, poxa vida, eu não devia ter falado isso, eu não devia ter feito isso, eu não devia ter agido dessa forma. Eu vou lá e reparo o erro, vou e conserto logo. Diz a palavra de Deus, mais uma vez para os casados, né? Ela é mais pesada para os casados, né? A palavra de Deus: se eu briguei com a minha esposa, se nós estamos brigados, diz que eu não posso deixar nem então o sol se pôr, né? Eu tenho que consertar antes do sol se pôr. Por quê? Porque senão eu estou impedindo a minha oração de chegar até Deus. Eu vou deitar, na hora que eu deito na cama, eu vou orar, e aquela oração Deus não vai ouvir. Por quê? Porque eu não fui lá e consertei primeiro. Então eu preciso ir lá consertar e resolver a situação logo de imediato, né? As mulheres, né, geralmente, agora vou puxar a sardinha para os homens, né? Os homens têm mais facilidade em chegar para as mulheres e pedir perdão. As mulheres, elas ficam com raiva por alguma situação e elas seguram um pouquinho, elas acabam segurando um pouquinho, né? O homem vai lá e vai falar, né? E fica de biquinho, né? Demora um pouquinho, né? E tudo. Então, né? Isso às vezes acontece, né? Mas a palavra de Deus não está falando só para o homem, é para homem e mulher, para o casal, para marido e mulher, para os dois resolver a situação, né? E pronto, né? Deixar que Deus então continue ouvindo as nossas orações. Nós não podemos deixar mais o pecado dominar a nossa vida. E vai uma pergunta clássica, porque nós estamos falando de lascívia. Como se mortifica então essa lascívia, esse desejo, né? Vamos tentar respondendo aqui, é lógico, à luz da palavra de Deus. Primeiro, nós precisamos entender que ninguém peca por um senso de obrigação. Eu sou obrigado a pecar. Não, querido, ninguém peca por um senso de obrigação. Nós abraçamos o pecado, sabe por quê? Porque ele promete que pelo menos em um curto prazo as coisas serão agradáveis. É por isso que nós fazemos, pelo menos durante um pequeno tempo, durante um momento. Então eu acabo abraçando o pecado. Por quê? Porque eu vou ter prazer, eu vou ter um momento de alegria, um momento de satisfação, né? Então eu acabo abraçando isso aí, mesmo que seja por um curto período de tempo. Então, agora, e ninguém é obrigado, ninguém vive, né, por um senso de obrigação. Eu sou obrigado a pecar. Não existe isso, né? Ninguém é obrigado
a pecar. Ninguém é obrigado, né, forçado a fazer isso. Nós é que precisamos nos encher do Espírito, sermos guiados pelo Espírito. Por quê? Porque automaticamente eu estou fazendo morrer a minha velha natureza. Se eu estou cheio do Senhor, da presença dEle, o inimigo não acha espaço na minha vida, não acha lugar na minha vida. Então nós precisamos entender isso. Então o que eu devo fazer? Já falei a primeira, que é obedecer. Obedecer, eu preciso obedecer. Obedecer os mandamentos, né, do Senhor, obedecer os bons conselhos, né, que vem da parte de Deus, de pessoas que Deus coloca sobre as nossas vidas. Nós estamos andando, por exemplo, né, em células, vivendo em células. Nós temos hoje aí quase 70 células, né, espalhadas aí, né, por toda a cidade, por Murié, e nós cremos que Deus vai nos dar 10 vezes mais do que isso. Daqui a pouco vai ter 700 células no mínimo aí por toda a cidade. Então, queridos, se nós temos um líder de célula, uma pessoa que caminha conosco, que ora conosco, né, que nos ouve, que chora conosco, né, que nos atende, uma pessoa que nos ama, que quer o nosso bem, nós temos que, né, ouvir o conselho dessa pessoa. A gente ouve o conselho dessa pessoa. Mas pastor, a pessoa está, né, falando para mim fazer algo que eu não quero fazer. Às vezes é assim, né? Às vezes a pessoa falou para você fazer algo que você não quer fazer. Nós ficamos naquela batalha. Agora, o que você tem que fazer? Além de orar, que orar é a obrigação de todos nós, você precisa ir para a palavra do Senhor. Vai para Deus que Ele te responde. Se você for para Deus, a palavra de Deus, querida, ela nos responde todas as questões. Nós precisamos ir para ela, recorrer a esse recurso. Nós temos um manual nas mãos, mas nós não recorremos ao recurso que a palavra de Deus, ela nos orienta. Então, o meu povo sofre, por quê? Porque não conhece. Se nós não conhecemos, nós estamos ainda, né, obscurecidos no entendimento. Eu estou sofrendo por quê? Porque eu desconheço uma arma. É a mesma coisa que eu receber uma arma, né, poderosa para me vencer o meu inimigo e não saber usar essa arma. Por quê? Porque eu não li o manual de instruções dessa arma. Eu não entrei no exército, eu não me alistei no exército e eu não fui ensinado a manusear conforme for a arma que eles me derem, querido. Eu não sei nem desengatilhar ela para poder, né, usá-la. Por quê? Porque eu não estudei, eu não estou preparado para isso. Como que você se prepara para fazer parte do exército do Senhor se você nem o manual de instruções você não lê? Então está nas nossas mãos. Hoje nós temos, né, aí pela internet, nós temos os aplicativos que você pode baixar, né? Nós temos o papel para quem gosta de papel. Eu gosto ainda de escrever, além de usar muito, né, a internet, usar muitos recursos que a tecnologia nos proporciona, mas eu gosto ainda de, né, de ter ela na mão, de ler, de pegar, né, realmente, de rabiscar, de escrever, de fazer as anotações, né? A gente gosta disso, mas eu posso usar todos os recursos que a tecnologia me proporciona hoje. A gente pode usar todos os recursos, né? Então está tudo acessível a mim e a você. Nós precisamos também, além de obedecer, crer na graça futura. Por que crer na graça futura? Queridos, nós não falamos que nós somos justificados pela fé e é de graça? Então eu preciso crer que Deus, Ele tem uma vida abundante para mim, uma vida melhor. O Senhor tem uma vida abundante, não só no céu, mas isso pode começar aqui, Xande. Isso pode começar hoje, essa vida abundante. Como? Eu não sendo controlado pela minha carne, pelos meus prazeres, pelas minhas vontades, mas sendo guiado pelo Espírito do Senhor. Então eu já começo a viver o céu hoje, eu já começo a viver a realidade do céu aqui na terra. Então vem o céu, né? A gente tem clamado isso, trazer essa ambiência do céu aqui para a terra. Como que eu trago isso? Eu vivendo e sendo guiado pelo Espírito do Senhor. É fácil? Não, é um exercício todo dia. Todos os dias eu preciso crer que Deus, Ele quer fazer isso e quer me, né, ensinar todos os dias. Eu também preciso me encher
dessa palavra de Deus. Já falei isso, Romanos 10, 17. Eu me encho, eu vou me enchendo dessa palavra de Deus. E tem algo que nunca é demais, nunca é demais. Contei lá na célula ontem, quem já ouviu ele aqui, conhece o Lucinho, ministrou para a gente lá, na conferência global. O Lucinho conta a história de um garoto, que aceitou Jesus e se apaixonou por Jesus. Ele se apaixonou por Jesus de tal maneira que todo mundo achava aí que ele virou um radical. Ele era um menino radical, um garoto radical. Ele ficou radical demais. Tudo que ele fazia, tudo ele falava de Jesus para todo mundo. Ele se apaixonou por Jesus. E ele fez um propósito. Ele comprou uma Bíblia bem grande e falou: eu vou andar com essa Bíblia em todos os lugares que eu for, eu vou levar essa Bíblia. Todos os lugares eu vou levar essa palavra. A mãe dele chamou ele de maluco, os irmãos da igreja acharam que ele estava radical demais, e ele, em todo lugar que ele ia, ele levava aquela Bíblia grandona. Ele comprou a maior e ele levava, e aonde chegava, ele botava ela em cima ali, e ele estava procurando trabalho. Ele já tinha espalhado o currículo para vários lugares, tentado, feito várias entrevistas, feito concurso, esperado que isso logo acontecesse na vida dele. Ele precisava trabalhar, já tinha terminado o curso dele, ele precisava desse trabalho, estava pedindo a Deus, e de repente o telefone dele toca para ele fazer uma entrevista de trabalho. Ele no outro dia ia fazer uma entrevista de trabalho. A mãe dele acordou cedo, fez um cafezinho para ele e falou: meu filho, pelo amor de Deus, você precisa desse trabalho. Essa empresa é uma multinacional, não leva a Bíblia para entrevistas de emprego. Ele falou: mãe, eu vou levar a Bíblia para a entrevista de emprego. E ele ficou tão com raiva que ele pegou duas. Duas grandonas. Ele falou, e foi com as duas. Quando ele chegou na mesa da psicóloga para ser entrevistado, ele jogou as duas em cima da mesa. Jogou as duas lá em cima da mesa. A mulher virou: o que é isso? O que é isso aí? Isso aqui é a palavra de Deus. Isso aqui é a Bíblia, a palavra de Deus. Eu não ando sem ela. Aonde eu vou, eu levo ela. A mulher virou para ele: você está contratado. Quem é fiel a uma crença igual você, vai ser fiel à empresa. Eu preciso de você no meu time, você está contratado. Então, queridos, é tudo aquilo que eu e você precisamos. Muitas das vezes nós ficamos com vergonha de falar de Jesus. Nós ficamos com medo. O que os outros vão pensar? O que eles vão achar? Queridos, nós servimos ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao Deus de toda a terra, ao Deus que o nome que está acima de todo nome, o dono do ouro e da prata. Ele é o Deus da provisão, e nós ficamos com vergonha dele. Ficamos com vergonha. Eu, mas o pastor Cadu, saímos desse dia da ministração, fomos almoçar no shopping, lá em Brasília, no Parque Shopping lá em Brasília, um shopping bem grande, bem famoso lá, bacana, bonito shopping, e a praça de alimentação estava lotada de gente, entupida de gente, não tinha nem lugar para sentar, nós tivemos que esperar lugar para sentar, e a gente almoçando, acabamos de almoçar, passou uma mulher com a cadeira de roda do nosso lado. Ah, Jesus, aquilo, eu falei: rapaz, eu tenho que orar por essa mulher, eu preciso orar por essa pessoa. Aí o pastor Cadu, não ficando para trás, ele virou para mim: Vitão, Deus mandou fazer um negócio louco aqui. Agora, você vai comigo? Eu falei: vou. Mas nós vamos passar vergonha, Vitão. Eu falei: não tem problema não, nós estamos juntos. Nós não viemos juntos, nós estamos juntos. Ele foi para o meio da praça, de alimentação, e deu aquele assovio dele que eu não sei dar, senão eu ia dar ele aqui agora, aquele assovio, que estronda tudo. Ele deu aquele assovio, todo mundo parou, estava todo mundo conversando, naquela hora, todo mundo parou ele olhou e falou: Jesus mandou eu falar para vocês aqui agora, que Ele ama todos vocês, e Ele quer mudar a história de todos vocês. Jesus está dizendo que ama cada um de vocês aqui, mas gritando, tá, querido? Estou falando baixinho aqui, mas isso no meio de uma praça de alimentação com mais de 1000 pessoas ali num shopping, famosíssimo.
Alguns falaram amém, né? Uma meia dúzia falou amém, né? Alguma parte ali abaixou a cabeça, outros não gostaram. Eu sei que ele falou. Na hora que ele falou e tudo, nós saímos assim, a cara ficou vermelha, né? E tudo, é lógico, né? A gente fica, né, mais no meio das pessoas. Aí a gente já ia saindo assim, ele virou: não, Vitão, eu fiz a minha parte, agora você vai fazer a sua. Você vai orar pela mulher da cadeira de roda. Falei: você está certo. Aí fomos procurar a mulher da cadeira de roda, a praça de alimentação lotada, rodamos tudo, não achava a mulher da cadeira de roda. Aí do outro lado assim nós achamos a mulher. Cheguei nela, pedi licença, me apresentei, né, e perguntei a ela se ela aceitava uma oração, e ela falou que sim, que aceitava, falou o nome dela, e eu falei: vou fazer um teste, né? Perguntei a ela: você tem algum sonho, algum desejo, você tem algum pedido para Deus específico? Ela falou: tenho, eu quero levantar dessa cadeira de roda. Eu falei: então é isso mesmo, né? É isso mesmo que nós viemos aqui. Eu vim aqui para orar para isso, para a senhora levantar dessa cadeira de rodas. Então, ali orei, ministrei. Ela não levantou, é verdade que não levantou. Falou que se sentiu mais leve, se sentiu mais aliviada, sentiu a presença de Deus. Mas nós estamos crendo, querido, que Deus vai manifestar o poder dele. Nós estamos crendo que não é na primeira, não é na segunda, não é na terceira, mas daqui a pouco vai sair gente andando aí. Daqui a pouco nós vamos ver uma perna crescer, um braço crescer, nós vamos ver algo extraordinário da parte do Senhor. Nós estamos orando por isso, buscando isso, é a manifestação do poder de Deus. Então eu preciso me encher de Deus todos os dias, e não ter vergonha de falar do amor dele, não ter vergonha de compartilhar. Eu preciso também crer nas promessas e nas revelações de Deus. Por que crer nas promessas e nas revelações? A Bíblia tem muitas promessas para nós, a Bíblia tem muita garantia para nós, né? A Bíblia tem muita, né, palavra que nos traz essa convicção, essa certeza de que eu não preciso mais viver entregue às minhas vontades, às minhas paixões. Então eu nego isso para viver a vontade do Senhor na minha vida. Então é um exercício que eu preciso. Os puros verão a Deus, diz a palavra de Deus. Os limpos de coração, os puros verão a Deus. É a bem-aventurança, fala sobre isso, né? Jesus falando sobre os bem-aventurados, né? Os felizes, fala que os puros verão a Deus. Nós não temos falado aqui que nós estamos preparando essa próxima geração que vão ver a volta do Senhor, essa meninada aqui, a nossa responsabilidade é grande de preparar eles. Essa molecada que está sendo pura, que não se contaminou, que não se deixou ser controlado pelo pecado, que não afundou o pé, né, na jaca, que não enfiou o pé na jaca. Essa turma vai ver Deus, eles vão ver a volta do Senhor, eles verão, né, a volta de Jesus aqui nessa terra. Mas o nosso papel é grande, preparar essa geração. O desafio diante de nós, queridos, é lutar todos os dias. Eu não devia ficar aceitando, me conformando. A Bíblia fala que eu tenho que transformar. A renovação da mente, Romanos 12, né, vai falar da metanoia, da mudança de mente. Então eu não me conformo, eu transformo todos os dias. Então o mundo não me contamina mais, eu é que influencio o mundo. Ao invés do mundo me influenciar, eu vou influenciar. De que forma? Influenciando primeiro, né, a minha família, influenciando os meus amigos, influenciando os meus vizinhos, depois eu vou influenciar o meu bairro, a minha cidade, e assim vai crescendo, e cada dia mais. É uma luta? É, queridos. Sabe por quê? Porque nós somos até ensinados ali na conferência, porque quando todo movimento na terra se levanta para um avivamento, todo movimento de avivamento na terra, quando ele se levanta, Deus levanta homens e mulheres dispostos a trazer um novo tempo. Quando todo, né, movimento ele se levanta, ao mesmo tempo que se levanta um movimento aqui do bem, o inimigo ele arma e ele levanta algo, né, no inferno para também bloquear
a ação de Deus. Ao mesmo tempo que tem uma ação extraordinária de Deus, o inimigo também, ele usa as estratégias para quê? Para tirar o foco das pessoas daquilo de bem que Deus está fazendo, de algo extraordinário que Deus está fazendo, e focar nas coisas do mal. Às vezes a nossa tendência é falar assim: a mulher tem muito assassinato, a mulher tem muitas pessoas nas drogas, a mulher tem muitas pessoas na prostituição. Nós focamos para o lado negativo, ao invés de falar: tem muita gente se apaixonando por Jesus, tem muita gente querendo Jesus, tem muitas igrejas que estão buscando o Senhor, tem muita gente orando, tem muita gente vibrando, tem muita gente desejando ver a ação de Deus, tem muita gente orando pelo milagre, pela cura, pela transformação. Nós devemos olhar para aquilo que Deus está fazendo, não por aquilo que o inimigo está fazendo. Aquilo ali é obra das trevas, é obra que o inimigo se levanta, mas eu estou interessado naquilo que Deus está fazendo, e é isso que eu busco. Eu estou nesse grupo aqui, eu já escolhi ao Deus que eu sirvo, já escolhi, nós já escolhemos, senão você estaria aqui, você também já escolheu. Só que o inimigo, ele tenta tirar a nossa atenção, para a gente focar nas coisas do negativo, e a gente às vezes acaba falando: mas está só piorando, eu oro, ao invés das coisas acontecer, piorou, Não, foca no bem, foca em Deus. Com o Senhor eu vou vencer, com Ele nós vamos ser sustentados, com Ele nós vamos vencer. Se Deus fez uma obra na vida dessa pessoa, se Ele livrou essa pessoa, eu, para você ter uma ideia, eu vinha de uma terceira ou quarta geração de alcoólatras. Os meus avós, meus bisavô morreu no alcoolismo, meus avós eram alcoólatras, meu pai era alcoólatra, meus tios tudo alcoólatra, meus irmãos, minha família, todo mundo no alcoolismo. Eu, com 13 anos, aprendi o quê? A beber. E fiquei dos 13 aos 23 anos de idade, 10 anos preso no alcoolismo. Com 18 anos já tinha bar, era dono de bar. São abençoados, meus netos, meus bisnetos, todo mundo vai ser abençoado. Por quê? Porque eu quebrei esse círculo vicioso que o inimigo agia na minha família. Então, nós precisamos olhar para o lado positivo. Nós precisamos desejar que Deus faça, e nosso Deus, Ele é tremendo. O nosso Deus, Ele realmente é perito em fazer coisas extraordinárias. Ele gosta de coisas extraordinárias. O natural nós já vivemos, o natural a gente já experimenta, mas Deus, Ele é perito em fazer coisas extraordinárias. Deus quer fazer, queridos, mas Ele conta comigo e com você. Ele conta conosco para cumprir a vontade dele aqui nessa terra. Nós precisamos disso. Então é possível viver uma vida de santidade, é possível escolher o caminho para o céu, que é Jesus, é possível viver longe da tentação do pecado, é possível viver uma vida de fé e obediência. O próprio Deus nos ajuda até mesmo a orar, diz a palavra de Deus, que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós precisamos disso, querido, dessa força que vem do Senhor. Dentro de mim mesmo eu não sou capaz, eu não tenho condições, mas Deus nos ajuda, Deus nos sustenta, Deus nos fortalece, Deus nos capacita, Deus nos coloca de pé, Deus nos dá saúde, Deus nos dá disposição. É Ele mesmo que está conosco, e se Ele está conosco, nós não tememos nada, nada mais. A lascívia não vai mais dominar as nossas vidas, a incredulidade não vai dominar as nossas vidas, a vida de pecado não vai mais dominar. Por quê? Porque eu vivo sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos ficar de pé? Pode subir essa música um pouquinho aí, Kim? Paga um pouquinho aqui na frente. Você que quer vir aqui na frente, querido, eu já estou aqui. Por que a gente chama para o altar? O altar é o local da intimidade, o local onde a gente se achega mais perto do Senhor. O altar no Antigo Testamento tinha a representação do sacrifício, mas o altar, ele tem uma ideia hoje do local da presença do Senhor.
onde tem a representatividade da presença de Deus. Não que aonde eu estou Deus não está, Deus está em todos os lugares. Mas querido, quando eu e você damos um passo em direção ao Senhor, fala: Senhor, eu preciso da sua ajuda. Senhor, eu sei que por mim mesmo eu não sou capaz. Senhor, eu preciso que o Senhor, ó Deus, venha me ajudar com minha falta de fé, porque nós estamos entendendo que tudo isso que nós falamos aqui é incredulidade, é falta de fé. Os discípulos falaram isso: Senhor, ajuda-nos com a nossa falta de fé. A falta de fé, ela desencadeia uma série de coisas na nossa vida. E se eu tenho uma fé verdadeira, uma fé genuína, uma fé em Deus, na palavra de Deus, uma fé que rompe, as barreiras, que transporta os montes, se eu tenho essa fé, se eu vivo por essa fé, se eu amo verdadeiramente andar por essa fé todos os dias, eu vou ser sustentado, eu vou viver distante dessa vida de tentação, de pecado, da luxúria, da lascívia, dessas paixões carnais, de uma vida distante do Senhor. Então você que quer vir para cá, vem para cá, nós vamos orar, mais uma vez. Pai, no nome de Jesus, nós entregamos diante do Senhor as nossas vidas. Deus, obrigado por trazer um entendimento para as nossas vidas, trazer mais uma vez luz, ó Deus, nas áreas que nós precisamos. Entendimento que vem do Senhor, que o próprio Espírito Santo é aquele que nos ensina todos os dias, é aquele que nos convence, é aquele que ministra o nosso coração. Senhor, em nome de Jesus, vem, ó Deus, nos ajudar, ó Deus, com a nossa falta de fé. Quantas vezes, ó Deus, tomamos decisões erradas por não conhecer a sua vontade. Meu Deus e meu Pai, revela-nos todos os dias, que nós possamos nos apaixonar pelo Senhor e pela sua palavra todos os dias, porque o Senhor deseja revelar os segredos mais íntimos do Senhor para as nossas vidas. E esses segredos, ó Deus, eles, ao serem revelados, ao serem anunciados, eles nos ajudarão, ó Deus, a lutar, a vencer contra toda e qualquer incredulidade. Pai, em nome de Jesus, nós não queremos mais estar preso a nenhum impedimento, a nada, ó Deus, que nos afasta da Tua vontade. Então, Pai, nós crucificamos agora os nossos sonhos, crucificamos as nossas vontades próprias, crucificamos, ó Deus, o meu jeito de fazer, achando que é o jeito correto, para que a vontade do Senhor prevaleça na nossa vida. Cumpra em nós, ó Deus, nós queremos andar e viver nessa obediência, andar e viver sendo guiado pelo Teu Santo Espírito. Meu Deus, meu Pai, inunda o nosso ser de tal maneira que não só nós seremos, ó Deus, cheios, mas que muitos verão, porque nós vamos transbordar da Tua presença, e esse transbordar vai alcançar vidas. As vidas verão que realmente nós tivemos um encontro com o Senhor, e a partir de então nós deixaremos um legado para a geração futura, um legado de santidade, um legado de intimidade, um legado de uma vida controlada, guiada pelo Teu Santo Espírito. Pai, faz isso, cumpre em nós, na nossa geração, não faz em outra não, Deus, faz na nossa, Deus, em nome de Jesus. Nós queremos ver esta cidade rendida aos Teus pés, nós queremos ver Muriaé sendo conhecida, cuja cidade o Senhor é o Deus, Pai, é o Senhor que governa essa cidade. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos nas Tuas mãos as chaves dessa cidade, nós entregamos nas Tuas mãos, Senhor, Pai, todo o domínio dos 4 cantos dessa cidade,
toda e qualquer ação satânica, toda e qualquer tentativa do inimigo será frustrada em o nome de Jesus. Não tem direito mais nessa cidade. Muriaé pertence ao Senhor, famílias aqui dessa cidade pertencem ao Senhor, vidas restauradas. Nós cremos que muitos deixarão as drogas, muitos deixarão a vida de prostituição, muitos se converterão ao Senhor. Nós, ó Deus, veremos a cada dia mais milagres, curas, maravilhas, sinais e prodígios acontecendo, não só, ó Pai, nas nossas vidas, mas também na vida de todos aqueles que estão à nossa volta. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos e confiamos nas Tuas mãos as nossas vidas e Te agradecemos, Senhor. Te agradecemos por ter dado o melhor que o Senhor tinha. O Senhor deu o Seu Filho a nosso favor. Jesus morreu por nós, mas antes disso Ele nos ensinou uma vida de santidade, uma vida de completa entrega. Meu Pai, em nome de Jesus, nós queremos ser todos os dias, imitá-lo todos os dias, fazer aquilo que Ele fez todos os dias. Sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Nós não só vamos fazer, como também muitos verão e também desejarão fazer a mesma coisa que nós estamos fazendo. Queremos ser exemplo para essa geração. Quando os garotos, os meninos e as meninas olharem para nós, as crianças dessa geração olharem para nós, eu quero ser igual a essa pessoa, eu quero ser igual a esse pastor, eu quero ser igual a esse ministro, eu quero ser igual a esse líder, eu quero ser igual, porque eu vejo Deus na vida dela, em nome de Jesus. Louvado seja o Teu nome. Pai, nos despeça agora, no retorno para a nossa casa, debaixo da bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Que o amor de Deus o Pai, que a graça do Teu Filho amado e que a comunhão e a consolação do Teu Santo Espírito esteja conosco, não só hoje, mas todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Dê mais um abraço no seu irmão, um beijo nele, nela, né? Libera a bênção do Senhor aí, em nome de Jesus. Libera palavras de santidade sobre a vida dela aí, né? Essa pessoa é uma pessoa separada, uma pessoa escolhida por Deus para experimentar e viver o melhor de Deus aqui nessa terra. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.